Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Para nós é uma alegria estarmos juntos mais uma vez, podermos nos conectar com vocês, nossos amigos, estarmos irmanados para a nossa reflexão, para a nossa busca da melhoria espiritual. E para nós é uma gratidão muito grande poder realizar esse trabalho com vocês aqui nos acompanhando. E hoje nós teremos o nosso querido Aires Gonçalves de Miranda para nos falar. Boa noite, seu Aires. Boa noite. Satisfação estar nesse local com todos vocês. Para nós também é uma alegria estar com o senhor aqui. Quero agradecer por aceitar o nosso convite. E para a reflexão dessa noite, o senhor Aires vai falar para nós sobre o tema Além da Morte. Então, que nós possamos estar abertos, receptivos às reflexões. Vamos dar início com uma oração. Mestre Jesus, abençoa-nos e proteja-nos, envolva-nos na sua luz e no seu amor, que possamos estar juntos, sempre buscando a inspiração no seu exemplo, nas suas ações, que tenhamos a sua bênção, que possamos, na noite de hoje, refletir a respeito deste tema, trazendo para a nossa rotina, nosso dia a dia, as reflexões e coloquemos em prática tudo que vamos refletir com o nosso amigo Aires. Abençoa, Senhor Jesus, esse nosso irmão, dando-lhe saúde, inspiração e forças para seguir a sua divulgação da doutrina. Aires é palestrante, foi presidente aqui da Casa dos Espíritas, trabalhador da doutrina, trabalhador da Associação de Estudos Espíritas Emmanuel, e nossa gratidão a ele e a ti, Senhor, por podermos estar aqui juntos mais uma noite. Que todos os nossos irmãos recebam as vibrações de paz e de amor em seus lares, e para todos aqueles que estão enfermos, para todos os desencarnados, que o nosso amor, os nossos sinceros desejos de bem-estar e de harmonia cheguem até cada um deles, auxiliando-os nas suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. Seu Aires, fique à vontade. Uma vez mais, boa noite. Dá a impressão que é um assunto tétrico, né? Além da morte, né? Porque se convencionou, antes, principalmente antes e até depois do aparecimento do Espiritismo, que a coisa era simples. Morreu, foi bonzinho, ganha um par de asas, uma harpa e uma nuvem para se assentar para o resto da eternidade. Foi ruim, bumba, direto para o inferno, fica queimando para o resto da eternidade. Foi mais ou menos, vai para um lugar chamado purgatório, até purgar, né, as suas culpas, para depois ascender ao céu. Aí um gaiato perguntou, mas escuta, e as crianças pequenas desencarnam? Aí nós temos uma coisa chamada limbo, que é para as almas das crianças ficarem lá. Ora, vamos raciocinar, com todo o respeito
que teve essas afirmações, vamos à racionalização do que acontece após a morte. E a gente se socorre aos espíritos maiores, aos espíritos mais elevados, e o Emmanuel é um deles. Eu recomendo para todos a leitura do roteiro, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 29, Além da Morte, veja bem, tem um monte de lições aí no meio, mas nós vamos dissecá-las, né? Diz assim: o reino da vida além da morte não é domicílio do milagre. Então eu morri, morri, que pena. Mas eu recebi a extrema unção direto para o céu. Não tem milagre nisso aí. Aliás, gente, nós precisamos interpretar com muito cuidado essa questão de milagre, porque milagre não existe. Não, Jesus fazia milagres. Jesus não fazia milagres. Jesus era o governador e criador do planeta Terra, e ele não ia em desencontro das leis naturais. Morreu e tanto faz. Então, mas ele ressuscitou Judas. Judas não, Lázaro. Que isso, pô? Ele não ressuscitou. Lázaro estava em estado de coma. Nós temos casos aqui que a medicina conta de pessoas que ficaram 15 anos em coma, depois levantaram, né? Então, vamos usar a coisa raciocinada. Então, não existe milagre. Diz assim: passa o corpo em trânsito para a natureza inferior, que ele atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na sua posição evolutiva em que se encontra. O corpo apodrece, desaparece, né? Os bichinhos comem, tudo aquilo se transforma, né? Mas a alma não, a alma continua exatamente o que ela era na Terra e o que ela vai continuar, né? Como diz assim, da posição evolutiva. Então, se você foi ruim a sua vida toda, você vai continuar ruim. Se você foi bom, você vai continuar bom e assim por diante, né? Então, diz assim: cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens aos quais se fez o centro gerador. Vocês ouviram falar tanto da força do pensamento, que o que a gente pensa, a gente emite e atrai e repele? Exatamente isso. Nós continuamos do lado de lá, chamar assim, exatamente o que nós somos, né? Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Então, falar, não, eu vou para o céu, mas que céu? Né? Ou que inferno, ou que lá que seja, né? Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, ergue-se aos nossos limites. Nós somos limitados, né? Não é pelo fato de você morrer, ou vamos dizer, desencarnar, que você vai virar um gênio, ou coisa... Até o que vai acontecer é que você vai recordar coisas que você realizou de bem e de mal nos últimos séculos, né? E continua dizendo assim: em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde pode chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Por isso se fala muito, e eu vou repetir aqui, já foi repetido 500 mil vezes: pensamento é força, pensamento é arquivo, pensamento atrai, pensamento repele. Cuidado com o pensamento. Um escritor americano, cujo nome me foge agora, eu com 84 anos, daqui a pouco vocês perguntam meu nome, eu não sei. Mas era, se não me engano, era Andrew Carnegie, se não me engano. Ele escreveu um livro que não tinha nada a ver com o espiritismo, mas era excelente. O poder do pensamento positivo. E nós temos visto, recentemente eu ouvi uma entrevista de um médico que disse: 90%
da cura está no pensamento positivo, 10% no remédio. Então, cuidado com o pensamento. Mas vamos prosseguir. A mente primitivista de um mono, de um macaco, transposto para o limiar da morte, continua preso aos interesses da turma que lhe consolidou os hábitos instintivos. Então, o macaco morre e vai para o céu dos macacos? Não, ele continua na selva. Preste bem atenção, porque você vai ver uma explicação para determinadas coisas. Né? Então, o macaco continua sendo macaco. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta em que lhe acariciou a existência. É a mesma coisa, ele fica por lá mesmo. Né? E aí, então, vai. Né? Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada, além do sepulcro, circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente pôde abranger. Aí está uma explicação, né, que depois criaram a fantasia. Aquela casa é mal assombrada. Não é que a casa é mal assombrada, é que o espírito continua lá. O próprio André Luiz, nos seus livros, o Emmanuel também menciona, e outros autores falam de espíritos que habitam, estão junto com a sua família e tal, alguns não tão elevados, mas outros simplesmente por costume. Ele não sai correndo dali, né? Isso, evidentemente, dentro do seu grau de evolução, né? Mas ele não fala, vai lá para o céu, ou vai lá para o inferno. Não. Ele continua sendo exatamente o que ele é, as concepções que tem, ele as mantém. Né? A residência da alma, escutem só, permanece situada no manancial dos seus próprios pensamentos. A residência da alma permanece na casa dos seus pensamentos. Estamos naturalmente ligados às nossas criações. Então, nós vemos filmes e livros e coisas sobre coisas sobrenaturais, etc, 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 mas nada mais são do que espíritos ligados às suas próprias criações, né? Ontem mesmo assisti, por curiosidade, um filme até muito bem feito, com efeitos especiais, que era o Lobisomem, né? Então, lobisomem. Mas leiam André Luiz, que ele tem, não sei dos quantos livros, dos 32 livros dele, que ele fala de espíritos tão atrasados, mas tão atrasados, que eles perdem a forma humana. E tem forma de lobo. E, voltando ainda às qualidades que o Espiritismo diz, o médium vidente via, né? E se ele não for instruído, ele fala, é um lobisomem. Não é um lobisomem, é um espírito atrasado. Coitado, né? Tá certo? Então, as lendas, as coisas, todas têm o seu fundo de verdade. Só que todas têm explicações lógicas e não fantasiosas. Dá bastante para a gente pensar, né? Demoramos-nos onde supomos o centro de nossos interesses. Tem um livro, acho que se chama Charles Dickens, de Charles Dickens, que tem um personagem que era muito miserável. Me foge o nome dele. Mas, inclusive, foram feitos filmes muito bons, né? Que ele recebe os espíritos do Natal, passado, presente e futuro. Então, quem puder, veja esse filme, porque dá uma lição tão grande, né? Ele era arraigado ao dinheiro, então o espírito do Natal passado vem podre, mas carregado de dinheiro junto ao cofre, né? É muito interessante, sabe? A gente vê essa coisa. É só a título de curiosidade, né? Mas que tem seu fundo de verdade, né? Facilmente
explicável assim a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte. Nós continuamos a ser o que somos. A escravidão ou a liberdade residem no imo de nosso próprio ser. Está tudo aqui dentro. Corre a fonte sob a emanação de vapores de sua própria corrente. Nós também. Vive a árvore rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza, através das folhas e das resinas que lhe pendem dos galhos e dos troncos. Quem se deu ao trabalho de ir e ficar ao lado de uma árvore, sente a presença desses fluidos e dessas emanações, né? E veja bem agora, permanece o charco debaixo da atmosfera pestilencial que ele mesmo alimenta. E brilha o jardim sobre as vagas do perfume que produz. Quer dizer, cada ambiente, cada coisa tem a sua própria vida. E nós, que somos, entre aspas, seres inteligentes, mas não muito estudados, também, né? Deixando o espiritismo do lado, todo mundo já teve esse tipo de experiência. Você chega, encontra uma pessoa que você nunca viu, e imediatamente você se sente tão bem com aquela pessoa, como se fosse teu irmão, né? E dali a pouco você está contando a sua vida para ela. E tem o caso oposto que você chega, você dá tremor. Por quê? Porque a pessoa está emanando aquilo que ela é, e você captando negativa ou positivamente. Por quê? Porque pensamento é força, pensamento é vida. O que mais? Assim também a Terra, com seu corpo ciclópico, arrasta consigo, na infinita paisagem cósmica, o ambiente espiritual de seus filhos. Aí vamos dar uma pausa e pensar. Escuta, se a Terra arrasta o ambiente espiritual dos seus filhos, e nós sabemos, né, que não é tão elevado assim, né? Se justifica, por exemplo, a bendita Covid-19? Sabe que nada acontece por acaso. Os nossos irmãos maiores e desencarnados estão cansados de dizer para nós que o planeta está entrando numa fase de regeneração. Então, aqueles que são incorrigíveis não vão para o inferno, mas vão para um outro plano, onde eles, com os conhecimentos que têm, vão ajudar aos habitantes daquele. Da mesma forma que aconteceu com o planeta Terra, com os exilados de Capela. Quem quiser, na biblioteca tem o livro. Pode ler que aprende também. Então, a Covid e essas outras coisas, que não são pragas ou doenças, fazem parte da eliminação, fazem parte do destino daqueles. Não, agora, morreu de Covid e vai para o inferno. Não, não vai. Quem desencarnou, desencarnou porque tinha que desencarnar. Quem não desencarnou também tem a sua oportunidade de continuar. Com vacina ou sem vacina, mas continua. Entende? Essa é a minha opinião pessoal. Então, continua. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. Quem já frequentou ou frequenta sessões espíritas, né? E principalmente quando se recebe espíritos menos elevados, eles chegam lá dando a maior bronca. Não, porque, onde é que está
o céu, eu estou aqui, e continua reclamando como ele reclamava quando era encarnado. Quer dizer, continua a mesma coisa, né? A criatura viciada continua exigindo satisfação dos seus apetites baixos. Então, todo lugar que você vai, a turma diz, não, eu vou na balada, eu vou isso, eu vou aquilo. Vejam, eu torno a dizer que eu considero os livros de André Luiz extremamente instrutivos, né? E ele tem uma das passagens que ele vai no trabalho, numa boate. Então, o ambiente lá, né? O sujeito pegava um copo de bebida e, quando ele bebia, tinha uns 10 ou 12 espíritos desencarnados aspirando o vapor do álcool, né? Por quê? Porque continuavam gostando do vapor do álcool, porque eles tinham desencarnado, mas não tinham virado anjos. É só para a gente pensar bem, né? Tá certo? E continua. O cérebro desvairado, entre indagações descabidas, não foge de imediato ao posto de obscuridade em que se submergiu. Então, se você só fez besteira ou só fez bobagem, você vai desencarnar e vai continuar fazendo besteira ou procurando um jeito de fazer. Então, gente, eu vou falar mais uma vez, até vocês acharem que eu sou chato. Cuidado com o pensamento. Pensamento é força e pensamento atrai. E a alma, consolo, e a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Quando perguntaram a Jesus, para ver se pegava ele no pé, qual é o maior mandamento? O que foi que ele respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento, semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. E aqui o que fala? Você vai ficar alegre quando você alegrar o seu companheiro, o seu amigo, o seu parente, o seu desconhecido. Tá certo? Como é que ele diz aqui? Aqui ele diz a frase muito bacana. A alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Graças a Deus, né, nós temos os nossos anjos da guarda, né? Agora, não pense em anjo da guarda naquele troço com asas, assim, aquilo ali médios videntes, que nem sabiam que eram médios, quando viam um espírito de luz, aquela luz toda dava a impressão que ele tinha asas, né? Não quer dizer nada. O importante é que nós temos os nossos espíritos guardiães, que são os nossos anjos da guarda, com esse nome ou qualquer outro nome. Então, graças a Deus, nós temos, desde que nós tenhamos bons pensamentos e os atraiamos, nós temos sempre ajuda. E o tempo vai passando, né? Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre, olha um aviso, uma advertência aos médiuns, hein? Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores, e nem a mediunidade será sinônimo de sublimação. A mediunidade é uma bênção, mas ela também tem, por isso que se fala desenvolver. E o médium tem que ser bom, ele tem que ter bons pensamentos, porque mediunidade todos nós temos. Nós temos que desenvolver e ver o que nós vamos atrair, porque aqui diz assim, nem sempre esses espíritos vêm de planos superiores. Considerando o nível mental do planeta Terra,
99% não são anjos, né? Só para a gente pensar. Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. Desculpe. Até entre na comunicação é válido aquela coisa. Pensamento bom atrai coisa boa, pensamento ruim atrai coisa ruim. Evidentemente, em trabalhos de caridade, o médium tem que estar preparado e não pense que vai chegar só vem anjo lá. Não vem. Vem os nossos semelhantes iguais a nós, que precisam ser aconselhados e precisam ser amparados. Mas o médium precisa se preparar também. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam. E a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afina. Tem um ditado mais velho do que andar para frente que diz que semelhante atrai semelhante. E não é espírito, não é espírita. É física. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu quero atrair coisas boas, eu tenho que pensar coisas boas, vibrar coisas boas, para que as coisas boas venham para mim. Tá certo? E para encerrar, gente, vem a lição maior no meu modo de entender. A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo e inadiável. Desculpa, eu estou tão entusiasmado que nem a garganta aguenta. Vou repetir. A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo e inadiável. Temos que usar o Evangelho permanentemente. Temos que interpretá-lo e temos que realizá-lo. Com a boa nova, no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina, de luz e amor, veja, doutrina de luz e amor, doutrina de conhecimento e fraternidade. Possuímos a estrada real para a nossa romagem de elevação. O que eu poderia acrescentar? Primeiro, a morte é só da matéria. O espírito, bom ou mal, regular, de boa vontade, aquele que reclama, aquele que não reclama, aquele que está preguiçoso, etc., ele continua. Me permito lembrar novamente do André Luiz, no nosso lar, uma das primeiras coisas que ele foi conhecer foi um local onde havia uma porção de espíritos dormindo, né? E ele perguntou, por que vocês estão dormindo aí, né? Ele disse, esses aí acreditavam que quando morresse, acabou, né? Enquanto ele estava lá, os 3 ou 4 levantaram e saíram correndo, né? Ele também perguntou, falou, não, esses aí acordaram, entre aspas, né? Depois da desencarnação. Então, gente, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos essa pleiade de livros do André Luiz, do Emmanuel e de todos esses autores, para nos ensinar as coisas, para não olhar. Você pega, por exemplo, o Céu e o Inferno, tem uma lição extremamente interessante. Se não me engano, no capítulo 2, uma coisa assim, e que é exatamente uma sessão que o Allan Kardec realizou, e foi uma senhora que
chegou lá e falou: vocês podem me ajudar? Sim. Só sabe orar? Não, orar não tem graça. Ah, você sabe ajudar o pobre? Ah, isso aí não tem vontade. Então, ela continuava sendo exatamente o que ela era, né? Isso, veja, Allan Kardec botou lá. Você imagine agora como é que está uma coisa. Mas o importante é o seguinte: o Evangelho, dentre tudo que o Evangelho tem, ele nos traz uma coisa chamada esperança. Esperança de dias melhores. Eu volto a dizer, a cura de qualquer doença física ou espiritual começa no pensamento positivo. Com o pensamento positivo, nós temos 90% do caminho andado. O resto, o alto nos ajuda através dos passos e através dos remédios, através dos medicamentos e através da ação dos nossos médicos, enfermeiros e esses outros todos missionários encarnados e desencarnados que nos atendem. Eu peço desculpas o arroubo de vez em quando, mas faz parte. E eu termino dizendo assim, que o alto nos abençoe, nos oriente e nos proteja agora e sempre, através da ação dos bons guias e protetores e dos nossos espíritos guardiães. Muito obrigado e boa noite. Seu Aires, muito obrigada pela oportunidade de trazer essas reflexões para nós, sempre tão importantes. É um tema que nos faz realmente pensar. E é importante o que o senhor trouxe, né, através dessa mensagem do livro Roteiro, trazida de Emmanuel, para que nós pensemos um pouco a respeito, porque muitas vezes nós estamos aí na nossa correria do dia a dia e não dedicamos, assim, o tempo necessário para que a gente se veja enquanto espírito que está numa passagem temporária aqui. A gente pensa justamente o contrário, né? Que o principal é aqui. E quando a gente vê que depois que a gente deixa o plano físico, a gente continua vivo, e muitas vezes não tem o devido preparo necessário, é o que o senhor falou. Muitas reuniões mediúnicas tem aqueles que estão desesperados, tem aqueles que não compreendem, tem aqueles que continuam sofrendo, presos a uma situação passada. Então, isso tudo nos traz de lição, e tem aqueles que estão felizes, estão gratos, que vêm nos trazer também que é uma alegria a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, isso tudo eu acho que serve de lição para nós, para a gente ver nesses exemplos o que a gente pode fazer enquanto está aqui na matéria, para que quando a gente fizer essa passagem, né, deixar o corpo físico, que a gente esteja em melhores condições. Porque é o que o senhor falou. Se hoje eu desencarnar, eu não vou virar santa. Eu vou ser exatamente quem eu sou sem o corpo físico. Claro, nós evoluímos, nós trabalhamos, né, buscando a nossa melhoria, um pouquinho de cada vez, mas não dá, a gente não dá saltos, né? Então, se a gente conseguir fazer o máximo que a gente puder aqui, vai suavizar lá na frente para nós, né? E o senhor falando a respeito disso, dessas condições todas, a gente vê o quanto é importante a gente trabalhar enquanto pode aqui, para não perder essa oportunidade que Deus nos dá dessa encarnação, né? E assim, pode falar. Não, realmente
a encarnação, a reencarnação é uma oportunidade de ouro, né? Nós vemos casos de espíritos que estão aguardando até centenas de anos para poderem reencarnar. E nós, bem ou mal, com boas ou situações ruins, nós estamos aqui encarnados e estamos com uma oportunidade maior de aprendizado, desde que nós tenhamos vontade, né? Eu tenho uma expressão que parece pleonasmo, mas eu acho muito apropriada. Nós precisamos ter vontade de querer. Não é só querer, não é só ter vontade de querer. Exatamente. Se nós colocarmos a nossa vontade que a gente tem para tantas outras coisas, para nossa melhoria mesmo, né? Porque quando o senhor leu uma passagem lá que nós estaremos felizes quando nós fizermos algum irmão feliz, né? Nesse trecho do livro. E muitas vezes a gente se esquece disso. E eu me lembro de uma oportunidade que nós fizemos um trabalho aqui com os jovens da mocidade. Nós visitamos uma instituição para idosos, né? E muitos jovens ali nunca estiveram em uma, não sabiam das condições de cada um. E foi uma lição tão grande que depois nós viemos, né, para cá e discutimos a respeito da visita e de todas as situações. Então, às vezes, a gente não tem noção no nosso entorno da condição de tantos outros. E assim, foi um dia super alegre, muito gostoso, muito prazeroso. E a gente saiu mais feliz e melhor do que quem estava lá recebendo a visita. Então, quando a gente faz alguma coisa em favor de alguém, a gente também está recebendo, mas a gente não está fazendo o que a gente quer receber, mas faz parte, a gente se alegra com isso. Então, é isso que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, né? Que a gente precisa fazer esse exercício, como o senhor trouxe aí para nós nessa leitura, nas reflexões. O senhor gostaria de fazer mais algum comentário? Não, eu já falei demais. Não falou não. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao senhor. Eu é que agradeço. Agradecer aqui a todos também que estão conosco. Para quem não pôde assistir desde o início, ou para quem quiser rever a palestra, ela fica gravada tanto no YouTube, quanto a gente disponibiliza também, aliás, no Facebook ela fica gravada, e a gente também disponibiliza no YouTube. Então, fica aí o convite para vocês que quiserem rever, ou pegar o início desse nosso encontro da noite. Na próxima semana, nós teremos conosco o Cássio Leonardo Carrara, filho do nosso amigo Orson, que vai falar para nós sobre temas da atualidade. Depois nós vamos divulgar aqui o tema da live da semana que vem. Espero contar com a presença de vocês aqui virtual conosco, desejando a todos aí uma boa semana, com muita paz, com muita saúde, que nós possamos fazer o nosso melhor a cada dia e dar o melhor de nós para quem está no nosso entorno. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. E para quem comprou adesões no nosso Festival de Lasanha, não se esqueçam de vir retirar. Vai ser nesse sábado aqui, das 10 ao meio-dia, e nós também teremos sobremesas aí à venda na hora da entrega, para quem quiser. Então, a nossa gratidão a todos vocês que colaboraram, gratidão a quem fez a divulgação também,
e que nós possamos estar aqui de volta na próxima quarta, com muita força, com muita alegria, com muita vontade. Um beijo no coração de cada um.